Hoje nós vamos falar sobre magia natural. O que será que é isso? Vamos ver. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Seguindo aqui na nossa Semana da Bruxa, eu vou falar hoje sobre magia natural. O que é magia natural? Na verdade, magia é uma palavra que é muito simples e ao mesmo tempo complexa. Ela engloba uma série de explicações e muito preconceito. Todos nós sabemos o que aconteceu na Idade Média, né? Que as mulheres foram perseguidas. Mas na verdade não foram só as mulheres não, tá? Foram muitas pessoas e nomes até conhecidos, como por exemplo Galileu Galilei e Giordano Bruno, porque foram contra os preceitos da Igreja Católica. No caso de Galileu Galilei, ele foi considerado herege e foi obrigado a renegar todas as suas descobertas e foi condenado à prisão perpétua. Então ele passou seus dias preso dentro da sua própria casa até a morte. E no caso de Giordano Bruno, que tinha um pensamento mais relacionado até o que a gente pode dizer com as questões que a gente conhece como leis herméticas e que depois, ele no caso, né, ele fugiu, foi para vários outros lugares, mas em algum momento ele acabou sendo preso e condenado e foi queimado na fogueira, fogueira santa. Mas a gente sabe que a grande maioria dos perseguidos pela Inquisição foram mesmo as mulheres. Mas por que elas foram perseguidas? A acusação que elas recebiam era a acusação de bruxaria. Todas elas nada mais praticavam do que a cura natural, do que o contato com a natureza. Então, nessa época, existiam, na época medieval, né, que a gente está falando, existiam pouquíssimos médicos. A medicina não era disponível em todos os lugares e eram poucos os praticantes, mesmo porque ela ainda estava muito, ela era ainda muito precária, né, então não era tão comum assim. Então, muito se recorria às curandeiras, às benzedeiras, mas com a chegada, né, com a expansão do cristianismo, e a gente entende aí cristianismo como igreja católica, essa situação de benzer, de curar através de ervas, de poções, né, foi tido como contra os preceitos da igreja, porque acreditava-se que algumas doenças eram mandadas por Deus como forma de castigo mesmo. Então a pessoa precisaria se penitenciar com a doença, com as rezas e muito também, quando fosse o caso, financeiramente, né? Bens materiais. Pagaria à igreja alguns bens materiais para receber a sua absolvição dos seus pecados que trouxe aquela doença, e quando isso não acontecia era porque Deus realmente não aceitou e deveria mesmo, aquela pessoa deveria sofrer e deveria morrer. Então as mulheres que utilizavam magia, que utilizavam a cura natural, os benzimentos, as ervas, elas iam contra tudo isso. Só quem poderia curar, nesse caso, seria o sacerdote imbuído do poder divino. Só ele poderia exercer o poder divino da cura através de algumas rezas também, mas através do que ele passaria como forma de cura para aquela pessoa. Então, nesse caso, elas foram perseguidas, acusadas de bruxaria, de pacto com o demônio e queimadas na fogueira.
Magia. O que é realmente magia? Magia nada mais é do que o estudo da natureza, do que a conexão com a natureza, do que entender a relação do homem com a natureza, entender toda a vibração e a energia que existe na natureza e nas plantas, nas pedras, né, os cristais, porque tudo isso está vivo, as plantas estão vivas, os cristais estão vivos, eles demoram milhares de anos para se desenvolverem, para se tornarem cristalinos, né, propriamente dito, para ter a cor, a textura que eles têm, eles passam por transformações, então tudo isso está vivo. Então a manipulação dessas plantas, desses cristais, no caso de fazer elixires, de fazer poções, de fazer a medicina da planta, né, emplastos, cataplasmas, chás até, né, tudo isso é uma forma de magia. Agora, existe a ciência por trás de tudo isso? Claro que existe. O que a ciência faz? A ciência estuda essa magia. Quando eu falo de magia, estou me referindo a essas manipulações. E essas manipulações não precisa ser um curandeiro para fazer. Lembra aquele chazinho de ervas que a nossa avó, as nossas mães faziam pra gente? O chá de camomila, o chá de boldo, quando estava com dor de estômago, o chá de camomila, então no caso para amenizar a cólica do bebezinho, de erva doce, enfim, aquela plantinha que ela ia colher lá, nossas avós, principalmente aquelas que tinham plantadas em seu quintal, muitas ervas, muitos temperos, então tudo isso é a manipulação dessas ervas, dessa magia, de transformar aquela planta, numa medicação, numa medicina, como dizem os xamãs, uma medicina, ou transformar aquilo num remédio que curava a diarreia, que curava a dor de cabeça, que curava a dor de estômago, que passava cólica, e assim também como as rezas. Quantas rezas as nossas avós não faziam? A minha fazia, a minha passou de geração para geração, ela aprendeu com a mãe dela, que passou para as filhas dela, e infelizmente nenhuma de nós aprendeu. Era uma reza feita em italiano, que se fazia para curar mal-olhado, quebranto, todas essas coisas. E funcionava. Às vezes a gente tinha tanta dor de cabeça, elas faziam na gente e dali a alguns minutos passava. E o que tinha que fazer depois? Depois que elas benziam, molhava a mão na água e passava levemente na testa assim. Então utilizava-se também os elementos. Quantas benzedeiras não tem lá aquela velinha acesa, o ramo, né, de arruda ou de uma outra erva, e elas utilizam aquilo para fazer aquela reza, né, ou rezo, como se chama hoje em dia, aquele benzimento. Então elas estão também manipulando os elementos. Existe ali o elemento fogo, existe o elemento ar, existe o elemento terra na forma da planta, né, que elas estão utilizando ali. Tudo isso é uma forma de magia e algumas são cientificamente comprovados. Então você vai de repente na farmácia e compra lá um remédio natural, que é totalmente natural, feito a partir de extrato de plantas e tudo mais. Aquilo foi comprovado que tem uma eficácia. Muitos remédios mesmo sintéticos utilizam algum princípio retirado de alguma planta. Então tem muita coisa que é utilizado, que é avaliado, que é cientificamente comprovado, mas a grande maioria não o é, e por razões óbvias, né? Por uma questão de interesses econômicos, porque existe toda uma indústria que investe bilhões na medicação
Então, não se pode, né, comprovar a eficácia de coisas simples como o alho, por exemplo, que é muito utilizado para gripes, para baixar a pressão, como anti-inflamatório, é utilizado inclusive na ginecologia natural e, né, cura, né, muitas coisas, mas isso não é comprovado. Mas enfim, tudo isso é uma forma de magia. A magia também está no respeito que nós temos ou devemos ter pela natureza, pela Mãe Terra, Gaia, o espírito da natureza. Então, respeitar a natureza, saber que aquela planta está se doando para nós, que aquela árvore, que o nosso alimento provém da terra. A maioria do que nós nos alimentamos provém da terra, e mesmo para quem come carne, o ciclo, né, o animal ali, o gado, eles são vegetarianos, eles só comem substâncias vegetais, né? Todas aquelas substâncias. Claro que hoje em dia existe uma farmacopeia também por trás disso, com indução de hormônios e tudo mais, mas a questão básica, simples da alimentação dos animais vem da terra. E a maioria, nosso feijão com arroz, os nossos legumes, as nossas saladas, tudo isso provém da terra. As frutas, óbvio, né? Fora tudo que a gente tem, a sombra, o ar fresco, a chuva, tudo isso existe porque a natureza nos proporciona. Então, abençoar tudo isso, abençoar a sua comida, abençoar a comida que você faz, que você utilizou também no preparo ali, os elementos, né? Os 4 elementos. Você utilizou o fogo, você utiliza o ar, você utiliza a água, você utiliza o próprio alimento que representa a terra. Então, os 4 elementos estão contidos ali naquela comida, naquele prato que você preparou. Então, abençoar enquanto você está preparando, soltar, jogar ali boas vibrações naquilo. E mesmo quando você compra uma comida ou quando você vai no restaurante para comer, todo aquele processo, alguém plantou, alguém colheu, alguém foi comprar, alguém preparou. Então, tudo aquilo abençoe todas as mãos que manipularam tudo aquilo de alguma forma, porque aquilo também faz parte do seu ciclo, do ciclo da natureza. Então, quando você abençoa, você traz para dentro daquela comida boas vibrações. A magia natural propriamente dita é aquela que trata da pessoa naturalmente, é aquela que entende o uso das ervas, de todas essas substâncias naturais para tratar a outra, a si mesmo e a outra pessoa. Entende a energia que aquela planta tem, entende a vibração que ela está transmitindo. Pela ciência, é o que se destina, é curar apenas. Mas pela magia natural é muito mais, é o contato da vida com a vida da planta que se doou, a vida daquele que está sendo curado. Por isso é muito importante também o respeito àquela planta, àquela erva, aquele cristal. Então toda vez que você vai colher uma planta, utilizar uma planta para fazer a sua magia, o seu chá, principalmente se você for colher, né, no seu quintal, num lugar que você tem acesso, peça licença àquela planta, peça licença, sinta a vibração dela, sinta se ela está disponível naquele momento para se doar para você. Então a magia natural tem isso também. Então se você for colher a sua erva cidreira, aquela plantinha, aquela simples, não vá simplesmente lá e arranque. Vá lá, olhe para ela, agradeça e peça licença para utilizar. Assim mesmo quando você for retirar uma fruta do pé, faça a mesma coisa.
aquilo é um alimento, um alface mesmo, aquilo é um alimento de uma planta, de um ser vivo que está se doando para você, para te alimentar ou para te curar. E isso faz parte da magia natural. Então, essa doação da planta, a planta se doa a sua vida para curar o ser humano. E o ser humano, no caso, que estuda tudo isso, eu dou o meu estudo, eu dou a minha dedicação, eu dou a minha atenção a curar você. E a planta doa a sua própria vida para curar você. Isso tudo é a magia natural, é o respeito, é o contato que você tem que ter com aquela vibração, com aquela energia, com respeito, com acolhimento. Ela deu a sua vida para a sua vida. Então, a magia natural está em tudo. Está na planta, está nos cristais, está na água que você bebe. Quando você for beber uma água, você entenda que lá naquela água existe vida também. Então, sinta a água descendo, né, pela sua garganta, descendo, e sabe que aquilo não só vai sanar a sua sede, mas também vai te hidratar, vai te trazer toda aquela energia, aquela vibração contida naquela água, naquele chá, naquele alimento. Então a magia natural está em tudo, está no ar que você respira. A gente respira e automaticamente não sente, mas tente prender a respiração por um tempo superior ao que você consegue. Você entende qual é a importância do ar e é essencial à sua vida, à nossa vida. Então a magia está também no ar, está na sua meditação, quando você medita, quando você fecha os olhos e medita. Isso é magia natural também, porque você se eleva, você entra em contato com seres de luz, você entra em contato com seres elementais que estão ali na natureza. Se você fizer essa meditação na natureza, ou quando você acende uma vela, quando você tem a intenção de se conectar com esses seres, com cristais, com as velas, você está também meditando e também utilizando a magia natural. Quando você olha para a lua, quando você vê as estrelas, a magia natural está em tudo isso. A magia natural está no universo. Nós somos magia natural. É isso, gente. Este foi o meu recado de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, deixem seus comentários caso vocês queiram. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as novas notificações. Lembrando vocês que todos esses textos estão disponíveis no Instagram, marisete.assis, e no Instagram Positivamente Criador. Eu espero vocês lá. A nossa série de Semana da Bruxa se encerra aqui com este vídeo. Eu espero que todos vocês sintam toda essa energia da natureza, a energia da magia natural. Fique em paz. Até o próximo vídeo.